Bom, então hoje, né, o nosso tema da preleção será desilusões que ensinam e curam. Nós vamos falar de Maria de Magdala. Interessante, né? A gente vai fazer a preleção, a gente tem a oportunidade de estudar um pouco mais, né, sobre esses ícones aí do cristianismo, né? Aqueles que viveram com Jesus, é muito, muito bom. E aí eu descobri, né, que Maria de Magdala, em 2016, né, o Papa Francisco, ele oficialmente, né, ela foi considerada, né, pela Igreja Católica como um dos apóstolos aí de Jesus, né? Então, como um dos 12, ali ela seria a 13ª, já de uma forma oficial, né? Isso é bem importante, né? Isso faz justiça, né, a Maria de Magdala, uma vez que numa sociedade patriarcal onde ela viveu, né, as mulheres não tinham muito espaço, né? E então esse reconhecimento vem, né, aí mais de 2000 anos após, né, tudo que ela viveu ao lado do nosso querido Mestre Jesus, e é importante. Então, temos várias versões também da vida de Maria, né, e aqui eu vou procurar compartilhar com vocês, é de um dos livros que foi indicado, inclusive do Boa Nova, o capítulo 20 do livro Boa Nova, né, que fala um pouquinho, então, da vida de Maria Magdala. Então, Maria Magdala, ela era considerada ali uma cortesã, né, uma prostituta de luxo, né, da época. Então, todos que vinham a Magdala, né, aqueles generais, os grandes homens da atualidade que buscavam, né, algum tipo de entretenimento, né, sonhavam ali de ter uma noite, né, de prazer com Maria de Magdala. Então, ela tinha um poder, né, na sua mão em função, né, de toda essa força que ela tinha da sua beleza, né, desse seu amor, né, naquele momento carnal, né, que realmente ela era uma figura de influência na cidade de Magdala onde ela vivia. Mas ali, né, na Galileia, ela teve a oportunidade de escutar, então, de assistir uma das palestras, uma das preleções ali de Jesus, né? Então, no seu barquinho ali, conforme rememoramos há pouco, ele falou, né, no seu coração, e ele mostrou para ela, então, o que seria de fato o amor, né? Então, esse amor que, a partir do momento que ela passou a compreender, né, nada mais, né, daqueles prazeres, aquilo que o mundo podia lá oferecer, né, fazia sentido. Ela, naquele momento, passou, então, a sentir tédio, um tédio gigantesco em função de tudo aquilo que o mundo poderia oferecer, né? E aí falou no seu coração muito forte aquele convite deixado por Jesus para que ela e todos aqueles que o ouviam, né, pudessem segui-lo. Mas Maria, ela, naquele momento, ela hesitou, né, porque ela tinha dúvidas de como que ela seria aceita por Jesus, porque ela sabia que naquela condição, naquele meio social onde ela vivia, né, e tudo que ela foi obrigada, né, vamos dizer assim, seguir por esse caminho que ela acabou escolhendo, que ela seria julgada e era julgada por muitos, né? Muitos que passavam as noites com elas, no dia seguinte, né, fingiam que não a conheciam ou, né, de certa forma também criticavam a sua forma de viver. E ela tinha medo de como ela seria recebida, então, pelo mestre. Mas Maria, ela teve coragem nesse momento. Então, é fundamental, né, que quando busquemos, então, Jesus, né, que tenhamos essa coragem no nosso coração, né? Seremos criticados em cima dos meios que vivemos hoje, né, da sociedade onde estamos inseridos, quando falamos de Jesus, quando buscamos o Mestre. Mas é importante que o façamos assim como Maria fez.
Então ela decidiu, né, dentro do seu coração, ir buscar o Mestre Jesus. Ela pega então uma barca, né? E ela vai ao encontro ali de Jesus. Ao chegar então na casa de Simão Pedro, ela bate na porta, mas o mestre já está ali, parecendo que a esperava, né? Parecia que Jesus já contava com a visita de Maria de Magdala. E naquele momento ela foi extremamente sincera com ele. Ela abriu seu coração. Ela explicou toda a vida que ela estava vivendo, né? Então, segundo, né, a sociedade, enfim, né, de uma vida de pecado, enfim. E ela nada escondeu de Jesus. E ela disse a Jesus que tudo que ela queria era poder servir, né, como uma das ovelhas, então, de Jesus, trabalhar ao seu lado. Jesus olha para Maria nesse momento com aquele olhar de ternura, de grande amor, e ele fala para ela que não existem, né, erros, não existem pecados que não possam ser perdoados. Né? Tudo que fazemos nessa vida pode ser perdoado por Deus, né, por Jesus. E ele fala para ela ainda mais. Né? Na primavera, né, nascem as flores, né, em cima dos muros das casas em ruínas. Essas casas são os homens, somos nós, né, que estamos nos construindo, ainda com todas as dificuldades, tudo aquilo que vivemos, né? Mas as flores, elas vêm. E as flores são essa esperança no porvir. Essa esperança, né, que ao escolhermos, então, seguir o caminho do Mestre, né, nós podemos alcançar algo melhor, nós podemos nos transformar. E ela fala para Jesus, né, Mestre, eu tenho amado muito, mas talvez não da maneira correta. Jesus fala assim, minha filha, eu entendo. Você de fato tem amado muito. E o amor, ele cobre a multidão dos pecados. Então, tudo aquilo que fazemos, o amor é maior que tudo. Por mais que tenhamos errado, né? Podemos, no momento que estivermos de fato dispostos a nos conectar com as verdades divinas, né? De regressar aí para o bom caminho. E é esse, né, o convite que Jesus nos deixa. E Jesus deixa claro que esse caminho é o caminho da porta estreita, que o mundo não é muito diferente na nossa época de hoje, né? Ele nos convida, ele nos oferece facilidades, ele reconhece, né, aqueles que na verdade não são bons, muitas vezes, né? Vemos a situação do mundo, enfim. E que para que possamos seguir Jesus, é necessário sofrimento, é necessário que, mas não aquele sofrimento, né? Por exemplo, vou fazer um jejum, alguma coisa do gênero. É o sofrimento que vai ajudar, né, o próximo, que pode trazer, né, trazer alguma coisa de fato ali para a humanidade, para o nosso irmão, nossa irmã que está necessitando. Né? Então esse é o caminho que Jesus compartilha com ela. Então ela deixa claro que devemos abrir mão dos bens do mundo para que possamos seguir e servir, então, com alegria, né, no nosso coração e trabalhar na nossa transformação pessoal, na nossa reforma íntima. Então, ela recebeu esse convite de Jesus
E naquele momento, ela olhou para o mestre e ela disse: estou disposta, então, a trabalhar contigo, mestre. Estou disposta a tudo sacrificar, a tudo abrir mão, a servir os aleijados, os leprosos. E nesse momento, né, onde Maria diz que está disposta, então, a seguir com Jesus, eis que entra Simão Pedro na sala e olha Maria com um olhar gélido, né? Aquele olhar que ela já estava acostumada, né, por ser criticada por tantos. E ela pergunta a Jesus: mas, mestre, quando você nos deixar, como faremos? E Jesus deixa claro para ela que, minha irmã, eu sempre estarei com vocês no meu coração, eu sempre estarei com vocês naqueles momentos de prece, de amor. Vocês nunca estarão desamparados. Então essa promessa, né, que Jesus, ele cumpre todos os dias onde existem dois ou mais, né, um ou mais que falem o seu nome, ele deixou claro ali para Maria que ela nunca estaria desamparada. E ele deixa claro para Maria também que numa guerra, apenas aqueles que tombaram são capazes de ouvir, né, fazer silêncio suficiente para ouvir a voz de Deus. Então não são os vitoriosos do mundo, né, mas são aqueles que sofrem, sofremos todos, né, que vão ser capazes de, através do sofrimento, se transformar, se purificar. E Jesus, ele diz para Maria: o que seria do mundo sem as mães? As mães, né, que são talvez o exemplo mais próximo, né, do amor de Deus. Porque as mães, elas dão tudo a seus filhos sem esperar nada em troca. Por mais que a nossa relação com a nossa mãe possa, de alguma forma, ser difícil, né, porque cada um de nós tem uma história, um caminho, o simples fato de estarmos aqui hoje já nos demonstra que devemos ter imensa gratidão pelas nossas queridas mães. Mas Maria, ela retorna, olha para Jesus triste, e ela diz, ela declara não poder ter filhos. Jesus, nesse momento de profunda tristeza, ele tem realmente um entendimento ali da alma humana, e ele a acolhe, dizendo: mas Maria, o que tem mais valor aos olhos de Deus? Né? Uma mãe biológica, né, que cuidou de seus filhos, ou a mãe que cuida dos filhos das outras mães? E nesse momento ela compreende, né? Então, qual que era o chamamento, né? O que ela vinha ali fazer, né? Então, ela segue seguindo o caminho de Jesus ao seu lado, né? Durante toda essa vida, os apóstolos também. Eu gosto muito de uma passagem daquele, fazendo aqui um parênteses, né? Daquela série Chosen, né? Depois eu fui pesquisar também. Esse relato não tem na Bíblia, né? Então vamos dizer que foi uma licença poética ali. Que foi a queda de Maria Madalena, né? Depois então de se juntar ao grupo de Jesus ali, aonde ela, né, recebe influência ali de espíritos ali, e ela cai novamente. E aí ela retorna, né, a Jesus pedindo perdão. Eu gosto muito dessa passagem porque, de certa forma, eu me identifico muito com ela, né? Que eu me recordo muitas vezes dos meus erros e de que Jesus está sempre lá, né? Todas as vezes que eu retorno, que eu peço perdão, né? Eu peço para que Ele me acolha, Ele me permita seguir nessa jornada, né?
Ele sempre está lá por mim. Ele sempre está lá por todos nós. Essa é a grandeza do nosso querido Mestre, né? Mas o tempo passa, né? Nós sabemos dos acontecimentos, né? Do que aconteceu com Jesus. E Maria, com toda essa grandeza, todo esse exemplo de vida, ela recebe a graça de ter sido a primeira a visualizar Jesus após, né, a sua ressurreição. Então, Jesus não aparece para sua mãe. Jesus escolhe Maria de Magdala, de certa forma, para reconhecer todo o seu esforço, toda a sua transformação. E ela, então, vai dar notícia aos apóstolos, né, da reencarnação de Jesus, da ressurreição. E os apóstolos não acreditam, né, em Maria, né, e Jesus tem que aparecer para cada um deles, enfim. E naquele momento, né, então após ali o desencarne de Jesus, ela pede, né, para seguir com os últimos dois apóstolos que estavam deixando, então, a região onde ela morava, né, para pregar, né, os ensinamentos de Jesus. Ela pede para acompanhá-los. Mas mesmo nesse momento eles negam, lembrando de todo o passado e de toda a vida pregressa de Maria. E ela se encontra novamente sozinha. Mas ali Maria tinha força moral, ela não cai novamente. Ela não vai buscar aquilo que seria mais fácil para ela, né, que seria vender seu corpo, enfim, para poder ter o seu sustento, não. Ela vai trabalhar, né, com o suor do seu esforço, enfim, em Dalmanuta, Magdala, e ela, por vezes, ela entra nas sinagogas, né, para tentar reencontrar um pouco daqueles ensinamentos de Jesus, e esses ensinamentos eles estão mais lá, né? Então, pouco tempo após o desencarne de Jesus, né, tudo voltou a ser um pouco o que era, né? E ela procura e ela, né, encontra, se depara com alguns leprosos, né? E ela começa a falar para esses leprosos, então, das verdades do reino, né, de Jesus. Ela começa a trazer esperança para o coração daqueles que estavam já próximos ao desencarne. Ela começa a trazer a esperança numa vida melhor, uma vida diferente. Ela acolhe e ela é expulsa com eles também ali né, da onde eles se encontravam ali em Magdala. Eles vão juntos ao Vale dos Leprosos, em Jerusalém. E ali ela passa muitos anos, sempre com muito amor no coração. Ela os acolhe como irmãos. Até o momento que ela também contrai a lepra. Então, tudo aquilo, né, aquela beleza, aquilo que ela tinha recebido, né, no seu corpo, enfim, aquilo ela começa a perder aos poucos, né? Mas aí, né, trazendo um pouquinho as palavras também do Haroldo sobre essa passagem, ali era o seu corpo que estava exprimindo, né, a sua alma que estava sendo curada. Então, isso que a doença ali exprimir, na verdade, já era parte, né, daquela transformação. E ela, já nesses momentos de sofrimento, né, próximo já do seu desencarne, com muita fraqueza, ela decide retornar, né, a Éfeso, para então reencontrar alguns amigos, né? Ela procura, porque lá em Éfeso mora Maria, mãe de Jesus, mora João, sempre muito próximos a ela. E ela deixa então ali os leprosos, né? O vale dos leprosos e vai então a Éfeso. E ela tem que mendigar, porque ela não tem condições de trabalhar já por sua fraqueza, né?
E ela, até o momento que ela está próxima já às portas da cidade, e ela tomba. Né? Ela tomba já sem forças, né, para seguir adiante. Ela é acolhida por uma família, eles a levam para um leito, e naquele momento, naqueles dias, Maria tem a oportunidade de reencontrar esses amigos. Então, ela recebe a visita de Maria, né, de João, de todas aquelas que ela gostaria de estar reencontrando, né? Até um dia, né, que já sem forças, Maria, ela fecha seus olhos da carne, e ela reabre os olhos já no plano espiritual. E ali, quem que ela visualiza? Né? Ela visualiza o Mestre Jesus. O Mestre com a beleza, com uma luz que ela nunca tinha visto igual. E Jesus olha para ela e fala: Maria, você já ultrapassou a porta estreita. Vem. Ele estende a sua mão para Maria, né? E a chama para o acompanhar. Então, e assim, né? Se encerra essa nossa história. Então, a história de Maria, de Magdala, é um convite para a nossa transformação pessoal. É um convite para que deixemos, então, as coisas do mundo, que possamos nos conectar, né, com a nossa missão, né, com aquilo, né, que está dentro de nós, que fala ao nosso íntimo. E trago também uma dica, né, do Dr. Sérgio Felipe, né, que fala sobre esse momento da transformação, da virada, né? Ele fala que Jesus, ele falava para ele mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós também temos que falar para nós mesmos nos momentos difíceis, porque Deus está dentro do nosso coração, está dentro de cada um de nós. Então nós somos o caminho, a verdade e a vida. Devemos buscar Jesus no nosso coração e termos fé. Então assim, com muito amor no coração, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês.